A nossa ideia é trabalhar justamente o conceito da placa. E não adianta muito, a gente tem toda a literatura, toda essa parte de informação que a gente tem, mas a gente precisa de um contato com pessoas da prática clínica. Para isso, eu convidei, e ele gentilmente aceitou, o Dr. Pedro Paulo Feltrin vai estar conosco numa live no dia 15, falando sobre esse assunto, as placas oclusais. O Pedro Paulo é uma pessoa amiga nossa de anos, é uma pessoa que eu tenho um respeito por ele como profissional, como pessoa, e ele vai nos ajudar justamente a gente interpretar um pouco mais desse fenômeno visto pelo olhar do consultório. Ou seja, do que a gente está querendo corrigir, do que a gente está querendo dar conforto para o nosso paciente. E eu acho que isso vai ser muito interessante. Nós vamos abordar toda essa parte aqui para a gente conseguir trazer isso para o nosso mundo de... Luiz, Oi. Vamos trabalhar? Opa, Vamos trabalhar. Boa tarde, turma. Boa tarde, amigos da Prótese. Eu sou o Luiz Fernando Burato da CNG e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o protocolo destacável. Esse protocolo destacável que é um tipo de atividade que está ficando cada vez mais popular, cada vez mais interessante a aplicação dele, porque ele vem a ser um tipo de estrutura bastante interessante do ponto de vista prático. Eu quero dizer o seguinte, normalmente quando você usa um protocolo clássico, existem para um certo número de pacientes um certo desconforto com o procedimento de higiene. Então a ideia é como a gente faria para colocar o benefício do protocolo. Qual é o benefício do protocolo? Estabilidade, retenção, confiabilidade. Esses três critérios, como colocar isso dentro de uma estrutura removível? Foi aí que, baseado nessa situação, é que nasceu o protocolo destacável. E é exatamente esse protocolo destacável que hoje vai ser mérito do nosso trabalho. E eu vou tentar fazer isso da maneira mais prática possível, para que você consiga perceber de que podemos fazer isso utilizando a metodologia do CAD/CAM? Claro que sim. Fica mais fácil, fica mais simples, as coisas são mais fáceis de fazer. Se você tem lá o acesso ao Exocad no módulo de barras, por exemplo, vai ficar muito fácil você fazer a barra primária com ela. Todos os processos. Agora, se você não tem acesso a esse tipo de tecnologia, não quer dizer que você não pode fazer. Muito pelo contrário, já se faz isso há muito tempo antes da presença do sistema CAD/CAM. Então é isso que eu quero abranger hoje. Eu quero desmistificar essa ideia de que é uma coisa inatingível ou que é muito difícil. O que nós queremos? Dar para o nosso paciente um tipo de estrutura que consiga agregar dois benefícios. O benefício do protocolo clássico, onde ele vai ter 100% de estabilidade, 100% de confiabilidade, 100% de eficiência no processo, no mastigar, no falar e tudo que ele precisa, e ao mesmo tempo todo o benefício que ele tem numa overdenture. Tudo isso junto numa só peça. Vamos começar? Podemos começar, Vitor? Podemos. Então vamos começar. Eu não estou sozinho aqui, tá? Porque eu preciso de um pouco de assistência uma vez que eu vou trabalhar. Então tá o Vitor na voz que vocês ouvem, aí que parece uma voz fantasma, mas é ele que faz toda essa engenharia funcionar aqui, toda a parte eletrônica. E eu tenho o Wellington também que está comigo hoje, que vai me assessorar, porque eu vou precisar mexer com algumas coisinhas extras e eu preciso de uma mãozinha para tudo isso, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vitor, chega aqui um pouquinho mais perto. O que eu quero fazer é isto que está aqui, ó. Eu quero fazer um protocolo destacável. Então, é uma estrutura, veja só, ela é implanto retida, implanto suportada. Então, o que acontece? Para eu usar esse tipo de estratégia,
Eu preciso ter a certeza que eu tenho o número de implantes adequado e a distribuição deles adequada, de tal forma que ela suportaria a utilização de um protocolo clássico parafusado. Porque não existe compartilhamento com mucosa, não existe compartilhamento com gengiva, tá? Então, o que acontece? Toda a carga, ela vai ser direcionada para os implantes. Por isso que eu preciso o número de implantes e também a distribuição adequada. Não adianta nada eu ter 4 implantes ótimos numa região do mentoniano, mas se eles estão alinhados, isso para nós não é viável, não seria aceitável isso. Então a gente tem que pensar, é um protocolo aditivado. Essa é a filosofia. Eu vou destacar aqui só para você ver como que a estrutura está funcionando. Eu tenho uma infraestrutura, nessa infraestrutura eu tenho os meus elementos de retenção e eu tenho uma supraestrutura com o complemento dos elementos de retenção. Portanto, aqui eu tenho um conjunto macho e fêmea dessas estruturas, não são O-rings, elas são componentes CNG axial, porque nós precisamos de um componente que tenha melhor retenção e durabilidade. Então nós vamos passar para o CNG axial para essa realização. Agora, vamos pensar um pouco do ponto de vista macroscópico, o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pegar um super modelo aqui, ó. Você tem lá os seus implantes. E esses implantes, quando você começar a reconstrução do caso, você vai começar fazendo uso dos cilindros de encerramento. Portanto, você vai colocar o cilindro Zucca nos implantes. E vai gerar uma estrutura de barra que a gente chama de infraestrutura, ou é a estrutura de contenção. É a estrutura que vai receber toda a carga dessa nossa estrutura, tá? Essa nossa estrutura, quando eu gerar, ela vai dar para mim uma estrutura mais ou menos como essa que nós estamos vendo aqui, ó. Essa minha super barra, ela só serve para orientar você como é que você tem que pensar, só para dar para nós uma estratégia. Depois eu vou fazer lá no pequenininho, mas o importante é que você, do ponto de vista macroscópico, entenda como a coisa vai funcionar. Eu vou gerar uma barra que vai ligar os implantes. Essa barra, ela é uma barra telescópica, ou seja, ela é um tipo de barra onde eu tenho a parte que está próxima da gengiva mais larga do que a parte que fica mais afastada da gengiva. Ok? Então isso vai fazer com que eu tenha uma junção através do atrito deslizante nessas paredes da minha barra. O que isso vai gerar para mim? Isso vai gerar para mim estabilidade. Então isso é um negócio muito importante. Eu não estou interessado que ela repouse aqui em cima. Não, ela vai ficar ligeiramente afastada dessa região superior, porque eu quero o travamento dela na região lateral da barra. Uma retenção friccional. Isso para nós é importante, porque o que acontece? O nosso componentezinho de retenção, ele vai ficar responsável só por reter, porque toda a estabilidade vai estar nesta região, ok? Muito bom. Aí você vai falar, bom, mas e como é que eu faço essa estrutura? Eu posso colocar uma estruturinha aqui e fazer uma fundição direta com o macho aqui associado? Eventualmente pode, mas você pode ir para uma solução um pouco mais refinada, ou seja, uma solução que te dê um acabamento mais bacana nessa prótese. E isso para nós é fundamental. Então você vai gerar a sua barra com essa conicidade que aqui nós vemos e vai produzir nessa sua barra um buraco, um orifício, um nicho, no qual nós vamos adaptar aqui um cilindro que contém rosca, porque nós vamos trabalhar tudo com peças pré-fabricadas. Você não tem que se preocupar com a parte do acabamento, como é que vai ficar, o rigor, o polimento. Não, porque como as peças são todas pré-fabricadas,
O nosso objetivo é que você tenha conforto no seu processo produtivo, que você não tenha um transtorno qualquer no processo de fundição, por exemplo, que alguma coisa não saia bem e você vai perder eficiência porque alguma coisa não passou como deveria. Então veja, este cilindrinho que contém rosca, eu vou posicioná-lo na barra e vou fazer uma sobrefundição. Aí a pergunta é, mas como é que eu faço essa sobrefundição? Porque afinal de contas, não existe nada segurando esse cilindrinho. Veja, junto com o cilindro vem um parafuso que é chamado parafuso de fundição. Então, quando você posicionar o cilindro que contém a rosca na barra, o seu parafuso de fundição fica para fora da estrutura, de tal forma que o revestimento segura o cilindro em posição, garantindo que na hora da injeção do metal, esse cilindro não seja arremessado para um lugar que não nos interessa. Tá? Claro, uma vez que eu estou fazendo tudo isso, eu vou me valer da minha muralha de referência para colocar a saída deste componente numa região onde eu tenha mais espaço. Por quê? A seguir dessa estrutura, eu vou, uma vez que ela esteja fundida, eu vou parafusar o macho. Esse macho é pré-fabricado, tá? Vem pronto, você não precisa se preocupar com ele. Vou parafusar e ele vai estar em posição exatamente no local adequado. E é importante porque nós vamos ter que considerar que eu preciso ter espaço para a parte retentiva. Então, dá para você perceber, esse é o caminho, essa é a conduta necessária para a gente gerar a nossa barra de junção dos implantes, que é a nossa barra que vai receber toda esta força gerada pela mastigação, pela oclusão do nosso paciente. Bom, uma vez feito isso, eu preciso criar uma supraestrutura. Esta supraestrutura, ela vai estar ajustada de tal forma a eu ter a retenção friccional nas paredes cônicas da minha estrutura, tá? Isso tudo eu vou fazer de que forma? Claro, novamente eu insisto, posso fazer tudo isso com o CAD/CAM? Pode. O que você faria? Você iria pegar essa estruturinha aqui, iria passar um opacificador, desse opacificador você faz um novo escaneamento e gera uma estrutura aqui perfeita. Tranquilo, mas eu não tem problema. Você vai pegar essa estruturinha, vai passar uma fina camada de vaselina e, uma vez passado a vaselina, você vai aplicar uma fina camada de Duralay sobre ela, gerando, portanto, uma estrutura para fundir que representa a nossa supraestrutura. Então, o importante para nós, é essa retenção, é essa área funcional, friccional que nós temos para trabalhar. Temos uma pergunta, Vitor? Sim, o professor Osmar Castro, ele perguntou: Oi, Burato, esse parafusamento é feito com um torquímetro? É uma chave própria da CNG? Sim, Osmar. Puxa, que satisfação tê-lo com a gente. É feito com uma chavezinha própria, tá? Uma chavezinha própria. Nós estamos trabalhando este cilindro aqui, ele é um cilindro cuja rosca dele é de 2 milímetros. Então, 2 milímetros você pode trabalhar com segurança nessa estrutura com até 40 newtons sem nenhuma preocupação. E nós estamos parafusando estrutura física com estrutura física, nós não estamos mexendo com o implante. Então, com certeza, você vai dar o torque para garantir que essa estrutura não saia com facilidade. Ok? Obrigado, Osmar. Muito bom. Então, vamos continuar. Eu digo para vocês, olha, eu faço essa minha estrutura aqui, aplicando uma fina camada de Duralay, e eu não me preocupo muito com irregularidades dela. Eu não me preocupo muito com irregularidades, tá? Simplesmente que, uma vez que ela esteja gerada, eu vou removê-la daqui e eu vou, com o espessímetro,
verificando essa espessura para que ela não fique grossa demais, porque não há necessidade, né? Isso seria um peso adicional, isso seria um transtorno adicional na nossa estrutura, né? Então, eu realmente faço a estrutura toda depois, e até é importante, você verifica se não tem um espacinho que está abaixo de 0,7 milímetros, porque abaixo de 0,7 nós corremos o risco de ter uma imperfeição na fundição. Vitor, temos questão? Sim, o Renato ele perguntou, como ter fricção numa peça que tem um stop na parte superior? Então, Renato, veja só, imagine você o seguinte, olha, eu faço toda essa estrutura, tá? Toda essa minha estrutura, faz de conta que eu já gerei tudo, ok? Uma vez que está tudo gerado, eu vou aplicar a minha supraestrutura e vou ligar a parte fêmea do componente na minha supraestrutura. Depois que tudo isso está pronto, eu vou chegar nesta minha superfície aqui, ó, e vou reduzi-la um pouco. Ou seja, você percebe? Ela está justaposta, totalmente ajustada, mas ela está encostando aqui, certo? Então, o que eu faço? Depois que está tudo pronto, antes de eu parafusar a minha parte final, vamos dizer assim, do componente, que seria o machinho pré-fabricado, eu vou dar um pequeno desgaste. Quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, tá? Eu normalmente uso muita lixa quando eu estou trabalhando com o metal. Então eu consigo fazer um alívio muito homogêneo e até fica muito bonita a estrutura, de tal forma que a retenção acabe caindo nas paredes. Ok? Temos outra? Sim, o TPD Salomão perguntou, a estrutura e a subestrutura vem pronta? Não, naturalmente não. Essa infraestrutura e supraestrutura, você que vai fazer no laboratório, né? Você vai gerar essas estruturas no laboratório. Até é interessante, nesse momento, a gente poderia passar daqui para o modelo comum, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Vamos fazer assim, Salomão? Me acompanha, por favor. Ó, vou guardar o meu macromodelo e vou voltar aqui para a minha estruturinha. É isso que nós queremos fazer. Isso aqui é o nosso objetivo, é o objetivo que nós vamos fazer. Então, o que acontece? Eu não tenho CAD/CAM, eu não tenho nada, eu vou fazer pelo processo mais convencional possível, ok? E eu vou ter que correr em função disso. Bom, eu vou remover essa estrutura. Vê, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a certeza de que a nossa engenharia vai caber na estrutura, no tamanho que nós temos, na dimensão protética que nós temos para trabalhar. Então, o primeiro passo qual que é? Montar a estrutura, enviar ao consultório, provar e aprovar essa estrutura para ter certeza que esta dimensão aqui é a dimensão adequada. E eu digo para você, olha, quando você vai trabalhar sobre implante, não faça uma estrutura tipo uma prótese total. Faz uma base de acrílico, monta na base de acrílico, parafusada nos implantes. Então o cliente prova com a barra parafusada no implante, para ter certeza que tudo está aonde deveria estar. Uma vez feito isso, você vai receber de volta essa estrutura no laboratório e vai gerar a sua muralha. Essa nossa muralha é a parte mais importante, porque ela vai ser a nossa consciência, ela vai nos acompanhar o tempo todo que nós estivermos fazendo. Então aqui está a minha estruturinha, tá? Que você está vendo, mas só que vamos avaliar da seguinte maneira. Eu estou começando o meu trabalho, então essa estrutura não existe. Vamos tirar ela daqui e vamos para o mundo real, porque ela não existe. Tirando os parafusinhos, eu deixei só 2 para ganhar um tempinho. Vamos lá.
E agora eu vou colocá-la aqui de lado, porque na verdade o que eu tenho é isso aqui. Mas eu não tenho só o caso, eu tenho o caso mais a minha muralha de referência. A minha muralha de referência é justamente aquela muralha que vai fazer com que eu consiga verificar que eu tenho espaço para que as coisas possam acontecer. Ok? Então, vamos começar o nosso trabalho. Qual é a primeira coisa que você faz? Estou trabalhando com implante, então a melhor coisa, ou melhor, a estratégia é colocar os nossos cilindros de enceramento, os nossos cilindros calcináveis, que aqui eu estou aplicando. Eu comentei com vocês que eu vou fazer meia barra só, porque senão o tempo não vai ser suficiente para a gente fazer essa estrutura. Apliquei e aqui eu começo a construir a minha barra. Agora, o Salomão me perguntou, mas essa barra vem pronta? Eu digo, olha, no meu caso ela vem pronta. Sabe por que ela vem pronta? Porque de tanto eu fazer essas barras, eu comecei a perceber que essas barras, elas têm mais ou menos um perfil padrão. Mais ou menos um perfil padrão. Então eu fiz o seguinte, eu elaborei uma estrutura, e essa estrutura que eu fiz essa estrutura em resina, tá? Uma vez feito em resina, eu fiz a fundição, dei o acabamento nela e gerei matrizes de silicone para essas barras. Então eu tenho vários tamanhos, vários modelos de barra, né? Só que todas com a geometria adequada. Então quando eu vejo o tipo de estrutura que eu tenho que fazer, eu vou lá, preparo a resina, o Duralay, verto o Duralay naquela forminha e acabo fazendo as minhas estruturas. Isto aqui é feito com resina de rápida, resina calcinável, tá? Essa estrutura aqui, ó, eu tenho várias delas, pois não? O professor Osmar perguntou, você vê necessidade de fazer instalação de mini pilares ao invés de uplas? Bom, eu diria o seguinte, Osmar, o protocolo clássico pede o mini pilar, por várias razões, por proteção do implante e assim por diante. Agora, eu digo para você, nós temos circunstâncias aonde a dimensão vertical não nos permite. Então, nós vamos ter que, em determinados casos mais cruéis, burlar um pouco o protocolo, né? Então, em determinadas situações, nós vamos precisar do mini pilar, mas em determinada circunstância, nós não podemos contar com ele, porque senão nós vamos avançando o nível da estrutura a tal ponto que não cabe a nossa engenharia. Então eu diria para você, o uso de uma estrutura intermediária, no caso um mini pilar, ele é o protocolo adequado, preconizado, né? E a gente começaria a construir sobre ele. Mas a gente tem aqueles casos onde o implante não está subgengival, ele já está fora da onde ele deveria, aí começam os problemas e a gente tem que partir para, vamos dizer assim, uma saída estratégica que seria a utilização do UCLA direto. Ok, Osmar? Muito obrigado pela pergunta oportuna como sempre. Então, eu gerei essas minhas estruturas, eu fiz bastante dessas estruturas aqui, e aí eu, baseado no caso que eu tenho, eu vou adaptando ela de tal maneira que ela consiga me dar a geometria que eu preciso, tá? Até você pode perguntar assim, puxa, mas como é que você gerou essa barra? Como é que você criou? Ó, eu criei em função do dispositivo que vai nela. Esse aqui é o meu cilindrinho que vai aqui, ó. Este é o cilindro, tá? Então, como é que você faz um projeto para essa barra? Veja, não tem outro jeito, vamos pela medida. O meu cilindro, que contém rosca, ele tem aproximadamente 2,9 de diâmetro, tá? O que significa que a parte superior da minha barra não pode ser menor do que isso. Eu preciso ter
uma espessurazinha, porque eu quero ter metal em volta de todo o cilindro, mesmo na parte superior, ok? Então eu já sei que a parte superior da minha barra eu vou ter que ter pelo menos uns 3,8, alguma coisa assim. E a parte que fica próxima da gengiva, ela tem que ser maior do que a parte superior. Então se eu estou trabalhando com, vamos dizer assim, 3,8, eu poderia dizer para você, olha, 3,8 você pode chegar a 4,8, que vai ficar, você tem uma situação de trabalho muito favorável, ok? Outra coisa, qual é a altura da minha barra? O meu cilindro, originalmente, ele tem 5,4, é a altura dele. Então a barra ideal para mim, ela precisa ter 5,4 de altura. Você vai me perguntar, mas nem sempre dá. Tem como eu fazer melhor, menor, mais uma barrinha mais discreta? Pode, mas existe um limite para isso. Você pode chegar do 5,4, você pode chegar a reduzir o seu cilindro no máximo até 3,5 milímetros. Oi. O Renato Vanzelar, ele perguntou, o cilindro pode ser cimentado em uma estrutura de zircônia? Renato, isso aí é complicado. É complicado porque esse cilindro ele vai trabalhar numa infraestrutura. Eu não sei afirmar para você se seria interessante a gente fazer esta infraestrutura em zircônia, tá? Independentemente de cimentar, a gente sabe que cimentar zircônia é uma aventura, né? Mesmo que você usar um Panavia, o Panavia vai pegar no metal maravilhosamente bem, na zircônia nem sempre. Então eu diria para você, olha, não é interessante criar esta infraestrutura em zircônia. Pois não, Vitor? O William perguntou, professor, os implantes necessitam estar em paralelismo ou não? Absolutamente não, William. Absolutamente não. Aliás, esse é um trunfo fantástico. Porque o que acontece? Da forma como você tiver o alinhamento dos implantes, a emergência dos parafusos, isso pouco importa, porque o acabamento da nossa prótese ela vai ficar toda ela contínua. Você não precisa ter acesso do parafuso com a supraestrutura e, portanto, com a prótese associada. Então, não há nenhuma restrição de que forma esses implantes estão emergindo. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa minha estruturinha e aí comecei a customizar em cima do meu caso. Customizar como? Eu fiz o furo para caber o cilindro, que é o cilindro que vai aqui, tá? E ajustei de tal forma a que eu tivesse a colocação do meu componentezinho. Veja que eu estou fazendo meia barra aqui, ela está perdendo um pouco a estabilidade, né? De tal forma que eu fizesse essa junção aqui de uma maneira confortável. Qual que é a minha ideia? A minha barra, eu tenho que verificar pela muralha e colocar essa minha barra na linha dos dentes. Por que na linha dos dentes? Porque é onde eu tenho transmissão de carga. Então essa minha barra, ela tem que me apresentar a sustentação exatamente aonde eu tenho a incidência da carga, para não correr o risco de desestabilização no ato de oclusão, né? Mastigação e assim por diante. Muito bom. Eu vou juntar esses meus cilindros, né? Vou aplicar o Duralay e vou dar o acabamento nessa estrutura para a fundição. Mas antes da fundição, eu vou ter que colocar o meu cilindro nela. Eu vou pegar
o parafuso de fundição. A dificuldade nossa é que tudo aqui é muito pequenininho, né? Ó, parafuso de fundição, meu cilindrinho está aqui. E eu vou colocá-lo na barra. Qual é a minha ideia? A minha ideia é ter a certeza de que esse cilindro não sai do lugar na hora da fundição. Isso para mim é fundamental. Então eu vou aplicar um pouquinho de Duralay e eu digo para você, olha, quando você for fazer isso aqui, faz da seguinte forma, ó, deixa ele um pouquinho, o cilindro passando um pouco do nível da barra. Vamos mostrar aqui, Vitor. Olha, deixa o cilindro passando um pouco do nível da barra. E depois, quando você fizer a fundição, você com uma lixa, eu costumo usar lixa, como eu falei a vocês, tá? Você faz o acabamento aqui da superfície, simplesmente você não vai ver linha de descontinuidade. O processo de sobrefundição, ele é um processo que ele causa um imbricamento que é tal e qual uma solda. Quando não, até mais, tá? Porque a gente tem uma diferença de contração entre o metal que não está fundido e o metal que está fundido, então o abraçamento é uma coisa muito poderosa. Você não fique preocupado porque não vai soltar. Eu garanto a você que não acontece. Temos uma pergunta, Vitor? Sim, professor Osmar novamente. Burato, esses 3 cilindros podem ser colocados com um delineador para ficarem paralelos ou isso não é necessário? Não, eu diria o seguinte, Osmar, olha, tanto mais você se preocupar com o rigor do paralelismo, melhor, tá? O importante é que todos eles tenham o mesmo eixo de inserção, porque nós vamos ter que combinar o eixo de inserção do componente com a expulsividade da barra. Então é importante que a gente tenha um eixo de inserção, isso é fundamental. Eu vou dar uma gotinha de Duralay aqui, ó, só para segurar o meu cilindrinho em posição, só para que você possa perceber. Eu vou colocar ele aqui. Tem que fazer ele descer um pouquinho mais. Mas, como eu falei a você, olha, eu gosto sempre de deixar ele um pouquinho acima do nível da barra, de tal maneira que na hora do acabamento as coisas fiquem melhores para mim. Eu estou trabalhando com uma super barra, não há necessidade de você trabalhar com uma barra tão gigante como eu fiz aqui, do ponto de vista dessa dimensão. Como eu falei a você, o mínimo minimorum que você pode trabalhar é com uma barra com 3,5 milímetro de dimensão vertical. Não pode ser menor do que isso. Por quê? Porque senão, o que acontece? Eu vou reduzir muito o cilindro de parafusamento e aí quando você parafusar o macho, ele bate no fundo do cilindro e você não consegue dar torque nele, você não consegue fazer com que ele fique devidamente ajustado. Ok? Então vamos lá, o Duralay vai tomar sua presa aí, nós vamos aguardar um pouquinho e o caminho aqui seria a mesma situação, né? Eu vou aqui com Duralay, vou colocando o meu Duralay, vou ajustando tudo e vou fazer a fundição dessa minha estrutura. Veja, é muito importante que você leve em consideração o seguinte: nós estamos fazendo uma barra em resina para fundir, uma tremenda barra. Não tente fazer isso com choque térmico, não funciona. Por que não funciona? Porque uma grande quantidade de Duralay, na hora que ela recebe o choque térmico, o Duralay em primeiro momento, ele expande de tal forma que ele pode criar trincas no revestimento, ele pode eventualmente até trincar o próprio anel, romper o próprio anel, e isso para nós é um transtorno, porque nós vamos perder a fundição. Ok? Está aqui conosco o José Flores.
tá? Oh, Entrou aqui, mandou uma mensagem. Pereira, meu amigo. Esse é um mestre no assunto. Abraços, meu amigo. Obrigado, Pereira. Satisfação ter você aqui conosco. E agora acabou de entrar o Ert Almeida, comentando, grande amigo. Ert, puxa, que satisfação tê-lo aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Puxa vida, muito obrigado. Para mim é fantástico ter vocês aqui conosco. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, eu gerei aqui a minha estruturinha e o meu cilindrinho ficou na barra, ele já está posicionado, esse aqui é o parafuso de fundição. Então, ó, o que nós combinamos? Primeiro, você não vai dar choque térmico. Já estamos combinados sobre o assunto. Segunda coisa que você precisa tomar bastante cuidado com essa situação aqui. Nós temos que dar um jeito de evitar que esse parafuso trave no cilindro. Wellington, prepara um pouquinho de revestimento. O que eu vou sugerir para você? Eu vou sugerir para você, na hora que você monta essa estrutura toda para incluir, quando você estiver fazendo o seu procedimento de inclusão, ó, ele ficou lá, está presinho na barra, tá? E está um pouquinho para cima do nível da barra. E olha, eu digo para você, eu no começo, eu fazia essas barras aqui meio apressadamente, tá? E depois, na hora do metal, era uma tristeza, porque aí eu tinha muito que usinar. Eu digo para vocês, eu faço essa barra aqui em resina, eu deixo ela polida, no acrílico, polida, prontinha, tá? Como se eu estivesse fazendo um provisório. Eu incluo essa estrutura, fica simplesmente perfeito, porque ela já está toda em ordem e é muito mais fácil eu mexer com acrílico do que mexer com o metal, né? Eu diria para vocês, olha, é uma técnica, é interessante você pode trazer para mim? É interessante você se dedicar um pouco mais no acabamento da estrutura ainda em resina. Eu vou incluir, me empresta um pouquinho, Vitor. Não, só o potezinho. Olha, esse aqui é o meu revestimento. Que revestimento é esse? Esse é o revestimento certo, da CNG. Certo. Ó, eu molhei. Dá para ver aqui, Vitor? Consegue? Eu molhei o parafusinho, tá? Dá para ver sim. E agora eu vou parafusar no cilindro com ele lambuzado de revestimento. Antigamente a gente usava grafite, mas hoje eu percebi que grafite já não é mais o grafite de antigamente, ou seja, é uma mistura com plástico, uma série de coisas. Então, fazendo isso, você tem... Qual é o revestimento? Revestimento certo. Qual que é a relação? A relação é 100 gramas de pó para 23 ml de líquido. Serve para injetar porcelana? Serve sim. Serve? Injetar porcelana, prensagem, né, no caso, e para metal. Serve para tudo. Para tudo. Tempo de trabalho muito bom. E ele chama? Revestimento certo. Devia chamar tudo, né? Bom, vamos lá, turma. Então, coloquei o meu parafusinho de fundição, que ele vai ficar totalmente imerso no revestimento. Pois não, Vitor? A Érica, ela perguntou, qual a inclinação da barra? Érica, eu diria para você, se eu falar para você em termos de graus, né, eu diria para você, eu não sei como você vai conseguir fazer para gerar essa estrutura aferida, né? Mas é interessante, se eu tiver que dar para você um valor nominal, é interessante que essa barra tenha uma inclinação de 6 graus. Não pode ser menos do que isso. Nunca pode ser paralelo, porque eu preciso desse imbricamento, tá? Então, o que é importante para mim? É importante que o ápice da barra seja menor do que a parte que está próxima da gengiva. Isso é fundamental.
ok? Agora, se você tiver jeito de calibrar, uma fresadorazinha manual, tá? Use uma broca, essas brocas existem, elas já estão graduadas, mas não... Então tem de 2, de 4 e de 6 graus, use a de 6, tá? Porque nós não queremos ninguém descabelado aí nesse processo, ok? Bom, geramos aqui a nossa estrutura. Agora eu vou ter que fazer um passe de mágica aqui, não tenho muito jeito. O passe de mágica qual é? Eu peguei essa minha estruturinha aqui e fiz a fundição, tá? Fiz a fundição dela, ela saiu ligada nos meus cilindros UCLAS, ok? E agora eu vou dar o acabamento nela. Antes de eu começar a fazer a superestrutura, a primeira coisa que eu vou fazer ao ter essa minha estrutura fundida, ela não precisa, não necessariamente estar 100% acabada neste momento. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental que você encaminhe essa estrutura primária para o consultório e prove se ela está passiva. Por quê? Só quando a gente validar essa estrutura é que a gente vai para a supraestrutura. Porque se eu fizer tudo direto e de repente a minha infraestrutura não adapta, eu perdi a supraestrutura. Isso vai ser um transtorno. Então eu tenho que primeiro validar essa estrutura, eu dou um acabamento superficial, ajeito a parte da conexão dos implantes, mando para o consultório. O dentista validou para nós, beleza, daí eu vou para frente. Quando ela voltar, eu vou dar um acabamento muito sério nela, de tal forma a dizer, olha, eu não preciso mexer mais em nada. O meu objetivo é chegar aqui numa estrutura como eu vejo aqui que você tem em mãos, tá? Que é aqui que você tem aqui no seu vídeo neste momento. E agora, a partir disso, é que eu vou fazer a realização da minha supraestrutura. Essa supraestrutura eu vou fazer aplicando uma fina camada de Duralay, de resina, para a fundição sobre essa minha estrutura. É muito difícil eu trabalhar com ela na mão, tá? E é muito difícil você trabalhar com ela presa no modelo, porque fica um problema. De repente, o Duralay vem aqui para a parte inferior da barra, trava e na hora de tirar você não consegue. Então eu digo para você, olha, faz o seguinte, pega um análogo, 1 ou 2, o quanto você julgar conveniente. Eu aqui estou usando um mandrilzinho para facilitar a minha operação. Coloca o análogo no mandril e parafusa a sua barra nesse mandril. Ó que bacana que ficou para eu trabalhar. Perfeito? Então aí, o que eu vou fazer? Primeiro passo, um pouquinho de vaselina sobre a minha estrutura. Eu vou fazer só um pedacinho aqui, porque nós temos o tempo aqui que nos judia, tá? Estou passando um pouquinho de vaselina, dessa vaselina sólida, que com esse calorão tá líquida, né? Tanto calor que nós estamos passando no dia de hoje, tá? E eu vou colocar, eu parafusei essa estrutura aqui, o meu machinho, mas eu não dei torque, tá? Eu não tá com torque, porque eu quero pôr e tirar à medida da que eu necessitar. Eu vou colocar a minha estruturinha aqui, que é justamente a fêmea, e vou jogar o meu Duralay nessa região. Agora, veja, ele tem toda uma engenharia aqui que vai permitir que o Duralay entre aqui e atrapalhe toda a minha vida. E eu não quero que isso aconteça. Então vamos fazer o seguinte. Desculpe se eu estou atrapalhando você aí, Vitor. Vamos pegar um pouquinho de silicone leve. Ó, pega um pouquinho de silicone leve
e vou aplicar ele aqui, ó, nessa região retentiva. O TPD Frederico, ele comentou aqui: o bom da pandemia é que tive mais tempo de ver as lives e poder absorver muito conhecimento do mestre Sr. Burato. Ô Frederico, como é bom saber de você, meu amigo. Puxa vida, viu? É uma saudade muito grande, né? Fico feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigado. O Diego Lima, ele perguntou: nessa etapa poderia usar uma fina camada de cera? Diego, olha, por favor, não use cera, tá? Não é brincadeira, não use cera não, porque se você isolar com cera, o nosso Duralei, o que é? A gente tem o metacrilato, o polimetilmetacrilato, e a gente tem o metacrilato, que é a parte do líquido. O metacrilato dissolve a cera. Na hora que ele dissolve a cera, ele cria uma superfície irregular. É uma coisa horrível. O acabamento fica pobre e você vai ter trabalho depois na hora do acabamento. Então não usa cera, usa um pouquinho. Você vê que eu misturei aqui um pouquinho do silicone leve, tá? Eu já vi pessoas trabalhando aqui usando o próprio silicone certo. Prepara um pouquinho, coloca em volta, ajusta todo direitinho, também dá certo e fica muito bom. Mas use silicone, não use a cera, porque a cera vai te dar transtorno em função da reação do metacrilato com a cera. Ok? Muito bom. Então, tomado presa, eu vou começar a aplicar. Eu vou começar a aplicar aqui a minha resina. É aqui que eu digo para você, é aqui que você tem que estar bastante ligado, tá? Por quê? Essa resina não pode vir aqui para baixo. Se ela vier aqui para baixo, você não consegue soltar a sua estrutura, ok? Então vamos lá. Sr. Luiz, Sim. O professor Osmar lhe perguntou: Burato, qual é o espaço mínimo necessário para a barra fêmea e espaço para dentes? Qual o espaço mínimo necessário para a barra fêmea e espaço para dentes? Olha, eu sempre tento pensar da seguinte maneira. Quando eu chego nessa etapa aqui e eu tenho a minha montagem, eu tento, né, acreditar que vai dar certo, né? Ou seja, eu pego meus dentes de estoque, tiro da montagem, ponho aqui e vou verificando de tal forma a deixar, a ter que fazer o desgaste mínimo no dente, por uma questão de retenção, por uma questão de estética, por uma questão da própria resolução estética da situação. Então eu diria para você, olha, o quanto mais próximo não há o problema é a gente não ter que desgastar muito o dente. Por isso que eu digo, essa barra, a nossa supraestrutura, ela é finíssima, ela vai ficar com 0,7 milímetros nada mais, ok? Olha, eu vou continuar aqui a minha aplicação. Mesmo quando eu faço essa estrutura, eu normalmente, por uma questão de tanto apanhar, e é bom a gente apanhar, né? Porque quando a gente apanha, a gente aprende. Eu não faço ela toda de uma só vez. Eu faço partes dela, partes da estrutura, depois eu faço a união delas. É muito mais simples. É muito mais simples. Eu gero um pedacinho, depois eu gero um pedacinho, tiro, faço a remoção. O Alan, ele fez um comentário interessante aqui. Vamos lá. Ainda não trabalho com um protocolo destacável, porém o mestre deu várias dicas que valem ouro na metalurgia que podem ser aplicadas em outros tipos de estruturas.
Parabéns pela iniciativa, muito grato. Ô, meu caro, foi uma satisfação. Agradeço muito pelo seu comentário, pela sua presença aqui na live junto com a gente. Para nós é muito importante a gente saber de que nós estamos contribuindo com as pessoas, que as pessoas consigam ter um desempenho mais tranquilo, mais simples, tá? Está presente conosco na live uma das pessoas que eu tenho um respeito muito grande, que é o José Pereira Flores, e que é um batalhador, é uma pessoa fantástica, né? E que, vamos dizer assim, são pessoas que faziam prótese numa época onde a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Tudo era muito precário e a gente tinha que fazer, né? Não tinha outro jeito. Então isso gerou toda essa nossa vontade de informar as pessoas para que eles peguem o melhor caminho. Nós, por circunstância, às vezes tivemos que pegar um caminho muito ruim, né? Mas o importante para nós é que você pegue o caminho mais suave. Deixa eu continuar aqui na minha estruturinha. Eu vou pedir aqui ao Sr. Wellington para ele pegar para mim, por favor, uma água quente. Você pode pegar água quente? Joia. Estou terminando aqui. Olha, turma, a minha consciência chegou. A minha consciência, eu estou falando do senhor Guilherme, meu irmão. E ele veio aqui dizendo, escuta, isso aí não... Você está enrolando muito e o tempo está passando. É que é muito difícil. Eu tive que fazer um treinamento muito intenso para conseguir me expressar de uma maneira de 1 hora. Então, olha, se de repente cair, meus amigos, fiquem tranquilos, aí a gente volta. Mas o importante está aqui, ó. Geramos a nossa infraestrutura. Como eu falei para vocês, eu não estou tão preocupado com o aspecto dela nem nada. Eu quero que ela tenha resistência suficiente para eu conseguir destacá-la, tá? Depois eu vou com um espessímetro reduzindo essa espessura até 0,7 milímetros, que é o nível básico para eu não ter problema de fundição, né? Porque não adianta nada eu fazer com 0,5 e me perder no meio do caminho. Então isso é muito importante. Pois não, Vitor? O Rodrigo, ele perguntou: já fiz uma prótese híbrida, mas utilizamos o sistema de travas MK1. Sim. Nesse caso em específico, estão sendo usados o O-ring? Perdão. E em seguida, o Renato ele perguntou uma coisa que pode ser complementada. Nessa sua solução destacável, indicaria outros retentores ou só se aplica a esse? Não, você pode usar para esta finalidade, você pode usar vários tipos de retentores. Você pode usar o O-ring clássico, você pode usar o CNG axial e você pode usar o componente da Labona. São todos componentes que você vai ter um excelente resultado. Nós particularmente preferimos o CNG axial por uma questão de durabilidade, tá? A forma como a geometria aonde a gente tem a parte da fêmea que envolve o macho, ela envolve na totalidade a esfera do macho. Isso faz com que esse componente dure muito e isso para nós é importante, né? Evitar problemas de trocas frequentes da estrutura. Então, olha, a estruturinha está pronta, não tem Duralay passando para a parte inferior, porque se ela entrar para lá, eu vou ter que passar uma broquinha aqui ou passar alguma borrachinha para evitar que ela retenha. Muito bom. Agora eu vou tentar tirar essa minha estrutura. Eu vou tirar o meu clipezinho. Deixa eu ver se eu tenho um dispositivo aqui para me ajudar. Ok, agora eu vou tirar a parte do Duralay.
E é interessante que você vá fazendo sempre pelas bordinhas, tá? Para evitar de quebrar a estrutura. Eu já levantei aquele lado, mas você vai perceber de que ela vai dar uma certa resistência ao sair. Você vai pressionando direito, por favor. Mas se você vê que ela está muito difícil, eu vou ter que ir direto aqui, por causa do tempo. Pega água quente. Coloca a nossa estruturinha na água quente. Tá? Antes de você se revoltar com a estrutura de Duralei e falar assim, não adianta, eu vou fazer força, faz isso. Coloca ela na água quente, deixa relaxar o Duralei, porque o Duralei contraiu. Tá? E uma vez que ele contraiu, agora nós estamos relaxando esse Duralei, fazendo com que você consiga tirar de uma maneira mais fácil. Vitor, como nós estamos em tempo? Temos mais 2 minutos só. Meus amigos, olha, eu queria agradecer a vocês. Eu queria agradecer a vocês pela presença nessa nossa live. Eu sabia que ia ser uma coisa meio desafiadora por causa do tempo, mas eu quis fazer mostrando para você como a coisa é realizada realmente, tá? Se você ficou com dúvida, entre em contato comigo que eu vou te explicar tudo, tintim por tintim. Pois não, Vitor? Pessoal, o que vocês acham da gente fazer um curso só falando de protocolo destacável? Deixa um joinha aqui se você quer um curso desse. Comenta aqui, eu quero, para a gente saber. Se tiver muito retorno, a gente vai fazer um curso só voltado para o protocolo destacável. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, bom descanso, se cuidem.